Continuando com o meme. É um meme sério. O meme é o Minutas em Minutos no EPROC. Mais um vídeo, mais um bloco aí colocaremos na conta. Nessa série de vídeos destinada a fazer aí um apanhado das informações relativas à produção de minutas no EPROC. Uma tarefa que nós faremos, que já somos usuários fazemos, e vocês que farão muito no sistema a produção de minutas no EPROC, a produção de textos aí no sistema EPROC, sistema mais lindo do mundo. Vamos agora prosseguir nos nossos tópicos. Nós já falamos em vídeos anteriores, conceito e espécies de minutas, usuário criador, usuário assinante. Falamos dos momentos da produção, que primeiro tem um formulário, depois vamos para o editor de texto. Falamos aí dos recursos de texto no sistema, os modelos em branco, os modelos personalizados, texto padrão e documento base. Falamos das principais telas aí de produção de minutas no EPROC, a tela modelos padrão, texto padrão, faixa de minutas ou botão minutar e a faixa de digitação na movimentação processual quando lançamos eventos. Aí chegamos ao tópico 6, o GPROC, o editor de textos, e no primeiro subtópico falamos dos dois momentos aí dos caminhos aí que envolvem modelos e texto padrão e a movimentação processual, que é possível tanto primeiro criar um modelo e um texto e depois usar, como também é possível movimentar o processo e a partir da movimentação do processo criar modelos e texto padrão. São duas possibilidades. E nesse tópico aí dos dois momentos nós falamos aí dos eixos na tarefa de minutar no EPROC, que é digitação, pesquisa, importação, edição e gerenciamento de minutas. Daí nós chegamos agora ao segundo subtópico do tópico GPROC, editor de textos. Vamos aí falar de estrutura do GPROC, a barra superior, o conteúdo, o menu oculto, e eu também vou falar parte do terceiro subtópico dos 64 recursos. Aliás, eu vou falar então aqui nesse bloco agora estrutura e recursos. Diferentemente dos vídeos até agora utilizando o quadro branco, vou agora para o navegador. No navegador falarei diretamente dentro do GPROC, exibindo a carinha do GPROC. Então vejam aqui o GPROC em um momento e o GPROC em outro momento, o GPROC verdinho e o GPROC cinza. Já disse em vídeos anteriores, deixa eu fazer aqui, ficar com uma área branca, pronto. Deixa eu ficar com essa área em branco. Então, beleza, deixa eu dar mais um Enter. Quero ficar com essa área em branco. Então, estou aqui no GPROC com a cor verdinha, aí é um verde, caminhando para um azul, alguma coisa do tipo. Certeza que não é o cinza, porque o cinza é esse aqui, que é outro momento. Então estou aqui no GPROC dentro do momento de uma criação de modelos. Por que eu sei que é o GPROC numa criação de modelos? Porque ele possui menos recursos que o GPROC quando nós estamos dentro da movimentação processual. Então existem aí diferenças sutis no editor de texto. Então esse é o GPROC no momento da produção de um modelo ou de um texto padrão, e aqui o GPROC no momento de uma movimentação processual, porque o da movimentação processual possui a cor e recursos diferentes do momento de produção de modelo de texto padrão. Feitas essas considerações, lá no Telas Comentadas eu digo isso,
mas aqui é interessante passar novamente por essas informações. Eis o editor de textos do EPROC, com seus aproximadamente 64 recursos, certeza, e acredito que acima de 60 recursos aqui. E ele é dividido em uma estrutura tríplice com a barra de recursos aqui em cima, o conteúdo aqui embaixo, a folhinha branca para digitação, e um terceiro recurso invisível, o menu oculto com opções que estão lá no topo. Uma miscelânea de opções aqui do topo. Então, esses recursos aqui do menu são esses recursos aqui da barra. O EPROC é redundante em recursos. Muitos recursos ele oferece mais de uma forma de trabalho. Então aqui nós temos a barra superior, aqui o conteúdo de digitação do texto e aqui o menu oculto. As informações que eu dei até agora valem para cá também. Os recursos aqui do topo, o conteúdo e o menu oculto. Então essa é a estrutura do GPROC. Você que é usuário do PJE vai se espantar com essa quantidade de recursos, eu sei, porque o seu PJE possui muito menos recursos que o editor de textos do EPROC. Você que é usuário do DCP, eu acredito que você vai se assustar mais ainda, porque a edição de textos no DCP, na oportunidade que eu tive, eu vi ela ainda mais simples do que o PJE. Então, na escala do espanto, é o DCP em primeiro, o PJE em segundo. Você que é usuário de Sage não vai se espantar tanto, porque quem ficou espantado com o editor de textos de vocês fui eu. Então é essa a escala do espanto: DCP, PJE, Sage. Então essa é a estrutura do EPROC. Esta é a estrutura do EPROC com a barra do topo, com os recursos, o conteúdo e o menu oculto. Essa é a estrutura do EPROC. Dito isso, feitos os comentários sobre a barra superior, o conteúdo e o menu oculto, falemos dos recursos do GPROC que estão tanto no menu oculto quanto na barra superior. Vamos falar destes recursos aqui esparramados, tanto no momento da produção de modelos quanto no momento da movimentação processual. Aqui no GPROC eu costumo dividir em recursos com cara de Word e com cara de EPROC. O Word, já velho conhecido do mercado, muita gente aí começou sua vida na informática e ao ser apresentado a um computador doméstico foi apresentado ao Word. E com certeza o Word influenciou uma geração de usuários e influenciou programadores, e temos um quê de Word aqui no EPROC. Botão de salvar, o salvamento, o desfazer, o refazer, maiúscula para minúscula, corretor ortográfico, negrito, itálico, sublinhado, o subscrito, sobrescrito, formatação de parágrafo, lista, maiúscula, minúscula para maiúscula, maiúscula para minúscula, lista numerada, tudo isso, tabela, inserir linha divisória, inserir gravura, link de outras páginas da internet. Tudo isso que eu disse aqui é Word. Quem trabalha com destaque de texto, cor da fonte, o marca-texto, a função marca-texto, então tudo isso que eu mencionei até agora
é cara de Word. Quem trabalhava com Word, quem tinha um mínimo de desenvoltura no Word, não encontrará aí dificuldades no eProc. Tanto que o usuário, os programadores do eProc, tanto que eles têm aqui um colar do Word. Porque eles sabem da importância e da influência do Word na vida dos usuários. Eu costumo brincar que o primeiro sistema processual do judiciário brasileiro chamou-se Word, né? Os processos eram movimentados no Word tanto pelas partes quanto pelo Poder Judiciário. O Word foi aí, entre aspas, o primeiro sistema processual brasileiro. Então quem mexia no Word não terá dificuldades em utilizar o GProc nos recursos desse sistema que foram inspirados naquele. A maioria dos recursos do GProc são recursos de Word. A maioria dos recursos do eProc são de Word, mas o eProc tem recursos com uma cara eproquenta. O GProc tem recursos eproquentos, recursos com cara de eProc. No GProc temos recursos eproquentos, bem cara de eProc mesmo, que muitos não exploram. Muitos desconhecem, muitos usuários estão assim no nível básico do básico e em termos de editor de textos, eles não, em termos de editor de textos do eProc, seu conhecimento é mínimo do mínimo. Existem aqui no GProc recursos eproquentos aí. Quais são esses recursos eproquentos? Para falar dos recursos eproquentos, acho melhor, vou pular. Para falar de estrutura, eu posso falar aqui. Para falar de recursos eproquentos, eu vou pular do editor de textos do GProc na criação de modelos e vou pular para o GProc na movimentação processual. Então, no GProc nós temos aí recursos eproquentos. Eu, nesse momento, estou utilizando um recurso com cara de Word, que é simplesmente um recurso com cara de Word, que é parágrafo. Acabei de acionar a formatação de parágrafo. Parágrafo é uma coisa que nós já utilizávamos no Word. Existe aqui estruturas de parágrafos pré-definidas aqui no GProc. Então vamos falar dos recursos eproquentos. O recurso que mais encanta usuários novatos, as tags, a famosinha do arroba. As tags são aí o recurso eproquento mais famoso do GProc, o que mais encanta. Em outros sistemas, ela é chamada de variável, ou, se eu não me engano, tem outro sistema que é variável, que puxa dados do processo. Então, um recurso com cara de eProc o recurso com cara de eProc é a tag. As tags puxam informações contidas no processo e trazem para o corpo do processo, trazem para o corpo da minuta a informação do processo. São várias informações que o eProc traz do processo para o corpo da minuta. A lista de tags é considerável. É uma lista considerável. Então, veja aí a lista de opções de tags. É um recurso importantíssimo de digitação, porque o usuário poupa tempo na digitação e personaliza os processos.
em vez de textos assim muito genéricos, porque o seu antigo sistema não permitia puxar os dados ou não puxava com qualidade, agora o eProc, cada minuta tem a cara do seu processo, porque puxa os dados do processo e poupa tempo de digitação. Então, um primeiro recurso aí importante são as tags, puxar dados do processo para dentro da minuta. São duas de uso das tags. São duas formas. As formas, a primeira é aqui na barra do topo, selecionar aqui com o mouse, né? Mouse na barra do topo, você vem aqui em tags e seleciona da faixa e vai até a faixa. Ou a segunda forma, digitar o arroba no corpo da minuta, vai acontecer isso aqui. Você começa, digita o arroba e continua digitando o nome da tag que você conhece. E aí você seleciona uma das opções. Então são duas formas aí de trabalho. Digitar o arroba no corpo da minuta mais o nome da tag. Que é isso aqui, ó. Então, essas são as duas formas de trabalhar com a tag. As tags, sem sombra de dúvida, um dos recursos mais eproquentos do eProc é o uso das tags. Depois das tags, existem os seguintes recursos com cara de eProc. Existe tanto o recurso de salvamento quanto o recurso de uso. O salvamento de texto padrão e modelos. É possível quando o usuário ele começou a digitar um texto do zero, gostou do texto e quer salvar esse texto como um texto padrão ou como um modelo. Então, o usuário que deseja salvar um texto padrão e um modelo, ele virá aqui no disquetinho com um T para salvar como texto padrão, ou ele virá, deixa eu aumentar aqui, para salvar um texto padrão, ele vem aqui no disquetinho salvar como texto padrão, ou ele vai salvar como modelo padrão. Então são os dois recursos de salvamento, o disquete com T para salvar como texto padrão, ou o disquete com M para salvar como modelo padrão. São dois recursos aí com cara de eProc, porque texto padrão e modelo são recursos do eProc. Então, o salvamento de texto padrão e modelos, o disquete com o T ou com M. São outros dois recursos aí com cara de eProc, são os dois disquetinhos com T e com M. Bem recurso cara de eProc mesmo. O terceiro recurso bem eproquento do editor de textos do eProc é o inserir texto padrão, modelo e documento base. É a tela com T, com M ou com D. E não confundir esses aqui com esses aqui. Não confundir. Existem pessoas que confundem esse disquetinho com um T ou com um M
com essa tela com T ou com M. Não confundir, são funções opostas e ícones diferentes. Aqui nós salvamos, aqui nós inserimos o que já está salvo no sistema. Quais são esses outros recursos eproquentos do editor de texto? São esses 3 aqui que eu já mencionei em momento anterior. A tela com T, que nós podemos inserir um texto padrão ou mesmo uma tag. A tela com D, para inserir um documento base. E a tela com M, para inserir um modelo. Então são esses 3 recursos aqui, bem cara de eproc, porque nós podemos começar um texto do zero. Qual que é a diferença? No 2, o usuário digitou um texto e depois salvou como modelo ou texto padrão. Já aqui no 3, o usuário não quer partir do zero. Ele não quer partir do zero. Deseja utilizar um texto para agilizar o trabalho. O eproc permite isso por meio desses 3 botões aqui. Por meio desses 3 botões, o inserir texto padrão, o inserir documento base e o inserir modelo. Quando ele clica no inserir modelo, ele está me pedindo... Eu não selecionei nenhum, obviamente ele não vai atender. Não encontrou o código do modelo. Eu preciso digitar um código para acionar essa opção. Mas esse aqui é um erro, ele deveria me abrir, esse erro já aconteceu anteriormente, ele deveria me abrir a tela de pesquisa de modelos. Costuma dar esse bug de vez em quando. Por quê? Porque se eu quiser inserir um texto, vamos ver se esse comportamento vai acontecer aqui. Também não está permitindo. No momento que eu estou gravando, que é um final de semana, ele está apresentando esta falha, mas não prejudica aqui o vídeo. O importante por hora é saber aqui que no gproc existem esses 3 ícones da tela com T, da tela com D e da tela com M. Esses 3 ícones permitem a inserção de texto padrão, documento base e modelo. Muitas pessoas abrem uma outra janela do eproc para copiar um texto, quando dentro do gproc elas já poderiam pegar outros blocos de texto e inserir aí no corpo da minuta que está produzindo. Então são esses 5 ícones aí, os 3 da tela e os 2 do disquete são ícones muito eproquentos, ícones com cara de eproc. O ícone do disquete com T ou com M e o ícone da tela com T, com M ou com D, para inserir texto padrão, modelo ou documento base. Outro botão aqui no eproc que chama a atenção por ser um recurso de eproc, por trabalhar com uma figura importante do eproc, é o salvar e sair mais status. Já falei da importância do status no eproc. Essa palavra é importantíssima e aqui ela aparece no editor de textos do eproc. Ela aparece bem aqui nesse campo acima. O usuário escolhe um status assim que ele termina. Ele escolhe um status assim que ele termina de produzir uma minuta. Ele pode assim que terminar de produzir a minuta, determinar que ela fique no status atual, ou que assim que terminar a edição ela vá para o status para a conferência, ela vá para o status conferida, ou ela vá para o status para assinatura, ou ela fique como rascunho.
Então, este aqui é um outro campo que faz a diferença aí no uso do EPROC. É necessário ter cuidado com ele, principalmente quem ainda não terminou o texto. Se colocar aqui no para assinatura e fechar a edição do texto, o texto não estar pronto e o assinante assinar. Então aqui, cuidado com o status para assinar quando a minuta não estiver pronta. Eu já passei por isso. Por quê? Porque a minuta não estava pronta, eu fechei a edição com status para assinar e o assinante assinou a minuta pela metade. Isso acontece. Então, cuidado com o status ao salvar e sair. É um recurso aí bem cara de EPROC. Para quem trabalha com direito, quem trabalha com direito previdenciário, esse botão aqui será arroz com feijão. Esse botão aqui será importantíssimo. Deixe-me localizá-lo aqui. É o botão inserir tabela. É o inserir tabela para cumprimento pela SEAB. É um botão aí a ser utilizado por usuários do EPROC em direito previdenciário em relação a benefícios aí administrados pelo INSS. Esse botão aqui, a tabela, é para a SEAB. A tabela para a SEAB, aí para os previdenciaristas aqui, esse botãozinho da tabela para o SEAB será muito importante. Eu não lido com previdenciário, mas o que eu mais escuto falar agora é desse botãozinho aqui que vai fazer a diferença aí para os previdenciaristas no EPROC. Caminhando aí para o final dos ícones no EPROC com cara de EPROC, é um botão, é um recurso à disposição que é possível assinar aqui além da faixa de minutas. A caneta para assinar, a canetinha, já dá para assinar aqui direto uma minuta também. Eu particularmente não a uso, eu me esqueço dela porque eu tenho o cacuete de assinar na faixa de minutas, mas quem quiser assinar aqui direto do editor de textos, está aqui a canetinha de edição de textos. A danadinha aqui também permite a assinatura. Então esses aí, deixe-me confirmar aqui. Um outro recurso que está aqui que é totalmente cara de EPROC é a folhinha rosa aqui. A folha rosa, que altera dados cadastrais. Eu já falei que o EPROC, a produção de minuta é um formulário com dados cadastrais, mais o GPROC. Esses dados cadastrais são alterados aqui na folhinha rosa que aparece lá na faixa de minutas. É possível alterar os dados cadastrais da minuta aqui também. Então é possível fazer essa alteração aqui. E um último, que eu acredito que muita gente nunca experimentou esse botão, é a lupa com o T. Vou terminar aqui os recursos eproquentos. A lupa com o T. O T de texto padrão é uma lupa. Esse botão revela o conteúdo de uma sigla de um texto padrão. Revela o conteúdo de uma sigla com texto padrão. Você tem a sigla, não sabe o texto. Você aciona este botão e este botão vai revelar o conteúdo da sigla. Então esses aqui são os 8 recursos do GPROC mais eproquentos do editor. Os demais ícones dessa tela são carinha de Word. Pode até ter um ou outro aqui
bem eproquento também, mas os que merecem destaque são, sem sombra de dúvidas, a campeã, as tags. Trabalhem com tags nas minutas e nos modelos de minutas. O salvamento, quem gostou de um texto, então vamos lá mostrando a cara de um por um. As tags, para puxar dados do processo e colocar no corpo da minuta. Coloque essas tags nos modelos e no corpo da minuta. O segundo, o salvamento. Os botões de salvamento são esses dois disquetes para salvar texto padrão e para salvar modelos. Então nós temos os botões de salvamento. Nós temos os botões de inserir texto padrão, modelo e documento, que são esses três. Inserir texto padrão, inserir documento base e inserir modelo são estes três. O documento base geralmente são... Deixa eu ver se ele vai funcionar aqui. O documento base está funcionando. O selecionar documento base é uma tela muito parecida com a tela minuta área de trabalho. Em selecionar documento base, eu vou selecionar um documento, uma minuta de um outro processo e vou importar essa minuta para dentro do eProc e começar a digitar em cima dela. É uma forma de complementar os modelos e o texto padrão, mas eu não recomendo porque a pessoa se vicia no uso de documento base e não cria os próprios modelos. Mas é um recurso interessante aí do eProc para momentos de urgência que demandam uma minuta com uma velocidade considerável. Então nós temos aí o selecionar documento base, além da opção de selecionarmos texto padrão e um modelo. São esses três botões. A lupinha revela uma sigla. A lupinha revela uma sigla. Eu digito uma sigla, deixe-me fazer um teste aqui da lupa. Deixe-me fazer um teste aqui com a lupa. Uma sigla que eu utilizo muito no meu trabalho. Vou utilizar aqui. E aqui está o conteúdo da sigla revelado se eu esqueci. Por trás daquela minha sigla está todo esse bloco de texto aqui, utilizando a lupinha. Então eu já falei dos de inserir, eu já falei do salvar e sair, os status da minuta assim que eu salvar e terminar a edição do texto, aqui no topo. Para quem é do direito previdenciário, a tabela é destinada às informações para a implementação de um benefício previdenciário. A caneta para assinatura, aqui no corpo da minuta. A lupa, que revela o texto padrão. Esses aqui eu esqueci, agora me chamou a atenção aqui. Esses três bonequinhos. É um recurso altamente eproquento também. Lá eu esquecendo deles, vai ser o nosso nono e último. O ícone dos três bonequinhos. Compartilhar. Eu preciso que o magistrado, esse aqui dos três bonequinhos. Compartilhar. Eu trabalho em uma secretaria que os dois magistrados estão impedidos. Preciso encaminhar essa minuta para o tabelar, para o substituto. O que eu faço? Eu produzo a minuta e clicando no ícone dos três bonequinhos, essa minuta será acessível pelo tabelar, mesmo não fazendo parte do meu cartório, ele vai poder assinar essa minuta. É o ícone aqui dos três bonequinhos. Então é isso, aqui eu falei dos ícones, dos 9 ícones aí, eu falei dos 9 recursos mais eproquentos do gProc, que é um pouco diferente da história de Word. Todo o resto aqui é bem cara de Word. Conhecendo esses 9 recursos aí do eProc, aqui eu falei da estrutura e aqui os
ícones aí do eProc com mais cara de eProc e use tags nos seus modelos. Tag é vida no eProc. Eu termino aqui então a parte do conteúdo referente. Eu falei aí dos cara de eProc de salvar e inserir, falei das tags e falei dos processuais, exemplos aí de recursos do eProc que são processuais, a tabela previdenciária, a canetinha da assinatura, mas o maior destaque mesmo é o da tabela aí para implementação de benefício processual. Falei então desses recursos aqui com cara de Word e cara de eProc. Num próximo bloco eu esgoto, aí essa parte final do gproc, do editor de textos, e mais informações lá no Telas Comentadas. Até mais!